Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Nós te louvamos, ó Senhor, e te agradecemos do fundo do nosso coração, essa oportunidade tão rica, bonita, linda, nova, de adorarmos o Senhor também, ouvir a palavra de Deus, concordando com aquilo que vem do Senhor. Obrigado pela vida de cada pessoa aqui, muito obrigado pela vida do Fio. Obrigado pelo que ele tem para falar para nós esta noite. Por favor, abençoe também o Rodrigo, que irá conduzir, e que tenhamos um bom entendimento do Senhor esta noite. Edificação. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, por favor. Obrigado, Rodrigo. Abraão. No final aqui, você e Luciene falem comigo um pouquinho. Obrigado. Hoje nós temos o Fio novamente, graças a Deus. Aline, cadê a Aline? Cadê a Aline? Skype? Não, ela não. Ela está cansada, fazendo comida para ela lá. E depois nós vamos comer lá, nós vamos fazer uma delícia. Não podemos combinar a todos, mas vocês se sintam alimentados quando eu estiver lá. Então, it's my turn. Assim, quem depois quiser ofertar dízimos e ofertas, pode ofertar aqui, viu? Se quiser agora também, pode vir aqui. Vem em nome de Jesus. Vem com alegria. Põe só na metade, não põe tão barulhento assim não, para não perder o ar frio, né? Bom dia. I bring my wife's love to you, but she's not here. Eu trago o amor da minha esposa para você, mas ela não está aqui. Because we were talking to my daughter on FaceTime. Porque nós estávamos falando com a nossa filha no FaceTime. So I think that's a good excuse. Então acho que essa é uma boa desculpa, né? Not sure. We've been here just over a week. Nós estamos aqui já há uma semana. It feels like we've only got a few days left before we go back to England. E agora já tem pouco tempo já para a gente voltar para a Inglaterra. My niece FaceTimed us tonight as well. My niece. Minha sobrinha fez estar minha sobrinha. And I was sitting with Marcio. Eu estava sentado com o Marcinho lá. And Marcio said to my niece, e o Marcinho falou para minha sobrinha. Said, what temperature do you think it is? Is it more or less 40 degrees here? Ele perguntou para o sobrinho dele assim, qual a temperatura você acha que está aqui? Mais ou menos 40? She said, I don't know. Ela não sei, não faço a mínima ideia. And we said, well, it was about 35, 34, 37, something like that. Aí nós falamos para ela, mais ou menos 35, 36, 37. And she said, oh. I said, how much? What's the temperature there in England? Ela falou assim, nossa, e como é que está a temperatura aí na Inglaterra? Perguntando para ela. She said about 3. Ela falou mais ou menos 3. A Marcio and I went, E aí aquele Marcinho pensaram, vou sair de 35 para 3. I would rather be here
I'd rather be here Eu estou muito feliz de estar aqui in 35 em 35 graus, tá bom. than in England with 3. Porque lá na Inglaterra com 3 graus, eu prefiro estar aqui. But Lena likes the cold in England, doesn't she? Mas a Lena gosta do frio lá na Inglaterra. But it's been lovely to be here. É muito bom estar aqui esse período. We feel we've been made very welcome. E nós nos sentimos muito bem-vindos aqui. We've met some friends we've had for many years, Podemos encontrar amigos que a gente não via há muito tempo and we've met new friends. e fizemos novos amigos. So it's been very special for us both. E então está sendo muito especial para nós dois. This is my 4th trip to Brazil. Essa é a minha 4ª vez aqui no Brasil It's my wife's 1st trip to Brazil, e é a primeira vez da minha esposa no Brasil. but it won't be our last. Mas com certeza não vai ser a nossa última viagem ao Brasil. Now, what I want to do tonight is just to share briefly O que eu gostaria de fazer nessa noite é só compartilhar bem resumidamente com vocês something about myself alguma coisa sobre o meu respeito and a few scriptures. e alguma coisa sobre as Escrituras. But I would really like you to ask any questions, Mas eu gostaria mesmo que vocês fizessem algumas perguntas, because I think Sunday we'll be sharing again together, porque eu creio que no domingo a gente vai estar compartilhando algumas coisas novamente and very early on the Monday morning we'll be getting on the plane. e muito cedo, na segunda de manhã, a gente já vai estar levantando o voo de volta para a Inglaterra. Back in England, De volta para a Inglaterra. quite often when I'm speaking to people, Normalmente quando eu falo com as pessoas, I do like people to really say, Phil! eu gosto que as pessoas chegam e falam, ô Phil, deixa eu perguntar um negócio. Because sometimes those questions can be the most important thing. Porque na maioria das vezes essas perguntas são as coisas que realmente fazem importância. Because it's together we really hear from God. É porque nós estamos juntos aqui na presença de Deus, por causa de Deus. The pastor can speak, O pastor pode falar, visitors can speak, os visitantes podem falar, but we need to have our ears open. mas nós temos que ter nossos ouvidos sempre abertos. And sometimes we may have some revelation, E algumas vezes nós vamos ter algum tipo de revelação, or we might have an important question ou fazendo essas perguntas importantes, that helps us all. que nos ajudam muito. And anyway, you might just be interested. E de qualquer forma vocês podem estar interessados. So let me tell you really briefly. Então deixa eu falar resumidamente para vocês. In 1981, Em 1981, I was a bit younger. eu era muito jovem. I got hair on my head. Eu tinha cabelo ainda. Quite a lot, actually. Então, tinha muito, né? And I went to my father's church. E eu fui na igreja do meu pai, He was the vicar, e ele era o vigário lá. and I was a lay reader. It's an assistant. E ele era o assistente, tipo. I worked with young people. Como é que é o nome dele? We had some, É igual assistente do pastor. and we had some difficult young people. E nós tínhamos algumas pessoas, alguns jovens lá bem difíceis. Now my dad really loved God, Mas meu pai amava Deus. but he's also quite traditional. Ele também era bem tradicional. And in 1981, we had a prophet come to the town. E em 1981 nós tivemos um profeta vindo na cidade. And he spoke to the leaders in the city, E ele falou com os líderes da cidade to other people in the city. e com algumas pessoas da cidade. And he spoke about the children of Israel E ele falou das crianças em Israel who had come out of Egypt, que saíram do Egito and they were on the edge of the Red Sea. e eles estavam no limite do mar. Isso, bem na And there are one or two slightly different versions in the Bible. Tem algumas versões diferentes na Bíblia. But at the beginning of Deuteronomy, you find the story Mas em Deuteronômio você já consegue achar essa história. where Moses they're ready to enter the land Quando Moisés estava preparado para entrar na terra, that is promised for them. com a promessa do Pai, And just before they went in, e logo antes de ele entrar na terra, someone said, alguém disse: maybe we should just have a look first, vai lá, manda alguém para dar uma olhada antes, see what it's like. para ver como é que é. And they sent spies in, you remember the story? E ele mandou os espias, vocês lembram da história? 2 spies said, 2 espias foram lá olhar para lá. let's do it. Vamos lá que a terra é boa. Full of milk and honey, it's a good land, let's take the land. A terra é muito boa, vamos lá tomar a terra. And then
said, well, there are giants, Mas aí nós temos esses gigantes. there are problems, Tem problemas. maybe we shouldn't. Talvez não devemos ir. And at that moment, E naquele momento, they chose not to go in. eles escolheram não entrar na terra. And if you know the story, there were 40 years in the wilderness. E aí vocês sabem a história que ficaram 40 anos vagando pelo deserto. Now, that really spoke to me at the time. Aquilo falou muito ao meu coração naquele tempo. And I still think it's a very live story E eu ainda penso que é uma história muito viva about the journey of the church. a respeito da jornada da igreja. Because maybe for centuries the church was struggling. Porque por muitos anos a igreja tem lutado With institutions, com instituições, with all sorts of different flavors and different types of churches. com diferentes tipos de gosto, com diferentes tipos de igrejas. But as I shared on Sunday, last century, Mas como eu compartilhei no domingo, o século passado, everything changed. no século passado tudo mudou. Everything changed. Tudo mudou. You wouldn't have been here. Vocês não estariam aqui. 100 years ago, there was nothing like this. 100 anos atrás não tinha nada parecido com isso aqui. The church wasn't anything like this. A igreja não tinha nada a ver com isso aqui. And through that one century, everything changed. E nesse último século tudo mudou. The world changed, O mundo mudou and the church changed. e a igreja mudou. And sometimes I ask myself, E algumas vezes eu me pergunto, where are we in the journey? onde é que nós estamos nessa jornada? Maybe like the children of Israel, we've come out of Egypt. Talvez como aquele povo que saiu do Egito, né, para ir para Israel. But are we waiting for the Red Sea to part and cross? Mas aí a gente está esperando o mar se abrir para a gente poder passar? Are we wondering whether to enter into the land? Ou a gente está ali esperando entrar na terra? Or are we in the land? Have we taken it? Ou nós já estamos na terra, nós já tomamos a terra? Now, I think it's an interesting question. Bom, eu creio que é uma pergunta interessante essa. Because what the key phrase from the story Porque a frase-chave dessa história, that all those years ago got locked into my heart porque todos aqueles anos que ficou presos no meu coração, was 3 words. foram 3 palavras. Or the 3 in English, I don't know how many Portuguese. São 3 em inglês, não sei quantos em português. It was occupy the land. A primeira é ocupar a terra. The reason that God had brought his people out of Egypt A razão pela qual Deus tirou o seu povo do Egito was to fulfill a promise that he made era para cumprir uma promessa que ele tinha feito generations back gerações anteriores, gerações atrás, when Abraham and his nephew stood on the mountain quando ele falou para Abraão lá na montanha, and Lot said, I'll go that way. e ele mandou ele naquele caminho, And Abraham said, I'll go that way. e aí Abraão falou assim, eu vou naquele caminho. And that was land. E aquela era a terra. So at that time, Então naquele they tempo, missed the opportunity. eles perderam a oportunidade. And so my journey has been a journey Então a minha jornada tem sido uma jornada of working with local Christians de trabalhar com igrejas, com cristãos locais, to see how we can occupy the land that has been given to us. para ver como é que a gente pode ocupar a terra que nos foi dada. Now, in the Bible story, the land was the land that is now Israel Na Bíblia, a terra que fala na Bíblia é a terra que hoje é Israel and Palestine. e a Palestina. But for us, the land is the whole world. Mas para nós a terra é todo mundo. You know, really, we shouldn't call Israel the Holy Land. Na verdade, a gente não deveria chamar Israel como uma terra santa, Because now every place we put our feet is the Holy Land. porque agora todo lugar que nós colocamos a planta dos nossos pés é terra santa. Okay? So the land that we're meant to occupy is the whole world. Então a terra que nós deveríamos ocupar é o mundo todo. So at that time, many years ago, Então, naquele tempo, muitos anos atrás, God put a hook in my heart. Deus pôs um gancho no meu coração, You know, like with fish, you know. como se fosse um peixe mesmo, First it's the heart. só que agora foi no coração. And it was about how can we as God's people E eu percebi como é que nós, como povo de Deus, take the ground that has been given us, podemos tomar a terra que nos foi dada,
Because God so loved the world Porque Deus amou o mundo that He gave His only Son, de tal maneira que deu seu único filho, that no one should perish, but everyone would have everlasting life. para que ninguém mais perecesse que tivesse vida eterna. So in God's heart is the whole world, yes? Então, no coração de Deus era o mundo todo. So the purpose of the church is then to fill up that space. Então, o propósito da igreja é ocupar todo esse espaço, So we occupy the land. para que nós possamos ocupar a terra. Now, you call Missio Vigi, is that right? Então, nós chamamos de missão vide, né? So of course, you, like me, we're part of that. Então, como eu, nós somos parte disso. But over the years since the time of getting the revelation, Mas todo ano, desde after the revelation, depois da revelação, the journey has been a difficult one. essa jornada tem sido difícil, Because on the one hand you want to go, porque por um lado você quer ir, but on the other hand you know you want to build together. mas por outro lado você ainda quer permanecer junto. And I shared this on Sunday. One of the challenges for the church E eu compartilhei isso no domingo. Quais são os desafios para a igreja? is how do we go É como nós podemos ir and at the same time nurture fellowship and belonging and together and family. e ao mesmo tempo permanecer aqui em comunidade e alimentando um ao outro como família. I believe that the Holy Spirit Eu creio que o Espírito Santo is moving. está movendo. Does anybody agree with me? Alguém que concorda comigo? The reason it's moving is because that's what He does. A razão de ele estar movendo é que o Espírito Santo. The first time we hear of the Holy Spirit moving, A primeira vez que nós tivemos aqui, o Espírito Santo moveu. it said He moved over the face of the deep, the waters. Ele moveu as águas do mar. And from that point on, you have a movement of the Holy Spirit. E daquele ponto em diante nós tivemos um movimento do Espírito Santo. In the Old Testament, that movement is coming on to individual people No Velho Testamento, esse movimento vinha através de pessoas, através de indivíduos, who are then moved by the Holy Spirit to do great things porque eram movidos pelo Espírito Santo a fazer coisas maravilhosas, until we come up to the time of Jesus. até nós chegarmos ao tempo de Jesus, Then Jesus came out to the wilderness full of the Holy Spirit e ele veio a esse mundo cheio do Espírito Santo, and moved with the Spirit. e moveu com o Espírito Santo. And then, of course, we come to Pentecost. E depois nós viemos para o Pentecoste, And what it says then is that at Pentecost, the Holy Spirit was poured out in all flesh. e aí o que diz lá no Pentecoste é que o Espírito Santo foi espalhado em todas as pessoas. Which I find very interesting. Sorry? Which I find very interesting. Nós achamos isso muito interessante, Because it reminds me of what is written in Acts 17. porque isso me lembra o que está escrito em Atos 17. In Him we live and move and have our being. Nele nós vivemos e nos movemos pelo mundo. And that He is not far from each one of us. E Ele não está longe de cada um de nós. One of my favorite passages in the Bible. Uma das passagens favoritas minhas na Bíblia, Because it tells me that the Holy Spirit is not just moving in the church, porque ele me diz que o Espírito Santo não está movendo só na igreja, but the Holy Spirit is moving in the world, mas que o Espírito Santo está movendo no mundo inteiro and with purpose, e com um propósito, that people might turn and find it. e para que as pessoas o encontrem. And in fact, the whole story ends E na verdade toda a história termina when the Spirit and the bride quando o Espírito e a noiva say, "Come." dizem bem, Say, "Come, Lord Jesus." dizem bem para Jesus. Okay? So there is a pattern, Tem um padrão, there is a purpose, tem um propósito, and it is moving towards a time e está movendo para um tempo when Jesus will return, quando Jesus irá voltar, because the church and the Spirit porque a igreja e o Espírito are so in agreement with one another estão tão em concordância um com o outro, that they say together in one juntos. e eles dizem juntos, How to get that in? Juntos. Come, juntos, Lord Jesus. que vem Senhor Jesus. So we need to be in partnership with the Holy Spirit. Então nós temos que ter parceria com o Espírito Santo. Amen. Amém? We need to be in partnership with the Holy Spirit. Então nós temos que ter parceria com o Espírito Santo. Because it's the Holy Spirit who knows what He's doing. Porque é o Espírito Santo que sabe o que está fazendo. Even though He blows where He wills, the Scripture says, Mesmo que ele sopre onde ele quer, como diz as Escrituras, there is purpose. tem um propósito. So we have to learn to move with
the Spirit. Então nós temos que aprender a nos movermos com o Espírito. Okay? So we cannot be a people who are settled. Então nós não podemos ser um povo que está aqui instalado. We are individually on a journey. Nós estamos individualmente numa jornada. We are as families on a journey. Nós estamos como famílias numa jornada. We are as congregations on a journey. Nós estamos como congregação numa jornada. As the church across the earth are on a journey. Enquanto a igreja está nesse mundo, nós estamos numa jornada. So the church, então a igreja is on the move. Então a igreja está no mover because the Holy Spirit is on the move. Porque o Espírito Santo está no mover. And when we talk about mission, então quando nós falamos de missões, we're talking about what is already on the heart of God. Nós falamos sobre o que já está no coração de Deus and in the plan of God, e nos planos de Deus, by the methods of God, pelos métodos de Deus, which is to do it by His Spirit. Que é fazer pelo Espírito. And the challenge for us is to march, is to move with the Holy Spirit. E o nosso desafio é marchar, seguir com o Espírito Santo. Amém. Does that make sense? Isso faz sentido? Now, on this journey, which is a personal journey, e nessa jornada que é uma jornada pessoal, the challenge has always been, how do you go together? O desafio sempre foi como ir junto. It's easy for someone to go on their own. É muito fácil para alguém ir sozinho. What does together mean? O que significa junto? Because we can't all be in the same place at the same time. We can't. We can't. Porque nós não podemos estar todos ao mesmo tempo em todos os lugares. Where does the church go when the meeting finishes? Sorry? Where does the church go when the meeting finishes? Onde é que a igreja vai quando chega no final dessa jornada? We need to learn how we can actually be together. Nós precisamos aprender como realmente estar as we juntos. go, but also realize that we are joined together also as we go. Nós precisamos estar juntos nessa caminhada, mas entendendo como caminhar juntos nessa jornada. I want to show you a scripture that you might not have seen before. Eu quero mostrar para vocês uma palavra nas escrituras que vocês já devem ter visto antes. If you have your Bibles, se você tem sua Bíblia, find Ephesians, Efésios, chapter 1, capítulo 1. I'll tell you which verse in a minute. Eu já vou dizer no minuto qual verso é. Efésios capítulo 1. You see, we are used to the idea of the church being family. Nós estamos acostumados com a ideia de ser uma igreja como família. And of course it is. And of course it is. E é claro que é. We're used to the idea of the church being a body. Nós entendemos a ideia da igreja ser um corpo. Where we each play a part. Em que cada um de nós tem um papel. And of course the church is the household of God. E é claro que a igreja é a casa de Deus. And the church is the army of God. E a igreja é o exército de Deus. These are all metaphors. Isso são todas metáforas. To help us understand what the church is. Para nos ajudar a entender o que é a igreja. But actually in this chapter here it gives you a definition. Mas aqui nesse capítulo nós temos a definição. What the church is. O que é a igreja? It's very difficult. É muito difícil. I'm going to read it to you. Mas eu vou ler para vocês. It's at the end of the prayer in chapter 1. É no final do capítulo 1. Paul has just prayed that they may have a spirit of wisdom and revelation, that they might know Jesus better. Ele onde Paulo estava orando, pedindo mais sabedoria para conhecer mais o Espírito de Deus. He's getting very enthusiastic. E ele estava ficando entusiasmado. And at the very end he says this. E bem no final. And God placed all things under his feet. No verso 22. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. And appointed him to be head over everything for the church. E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. And listen to this. E ouçam isso. Which is his body, que é o seu corpo, the fullness of him, a plenitude daquele who fills everything in every way. Que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Now I want to keep with that scripture, but if you go into Colossians, you see this wonderful picture of Jesus. Se vocês forem, eu vou continuar nessa parte, mas se vocês forem a Colossenses, vocês vão ter uma imagem muito bela de Cristo. Who is the very image of the Father? Que é a imagem do Pai. And
And it says that He fills all creation. que está ali para preencher toda a criação. Now we're used to seeing Jesus as the man who walked on the earth. Nós costumamos enxergar Jesus como aquele homem que andou pela terra. And we're used to the idea of Him sitting at the right hand of the Father. E também é aquele que está sentado à direita de Deus Pai. But according to this scripture, Jesus also fills the whole created order Mas eu também quero dizer que Jesus é aquele que preenche toda a criação de Deus by His Spirit. pelo Espírito. In other words, Jesus is everywhere. Então, em outras palavras, Jesus está em todo lugar. Well, you know that in your experience because you can talk to Him anywhere. Mas você sabe disso por experiência. But that means the whole world, Jesus is in the very fibre. In Him we live and move and have our being. Sorry. In Him we live and move and have our being. Mas em Jesus nós vivemos esse movimento. So it says there though that the church Aqui diz que is His body, a igreja é o seu corpo, the fullness of Him a plenitude dele, who fills everything in every way. que preenche tudo em todo lugar. Now, there's a real mystery there. Tem realmente um mistério aí. How does He fill all things? How do we fill all things? It's a bit complicated. Como é que ele preenche tudo isso? Como é que nós preenchemos tudo isso? Isso é um mistério. But one thing is clear, Mas uma coisa é clara, that the church is not also a gathered thing, que a igreja não é algo assim junto, but we're also church as we're spread out into the creation. mas nós também somos igreja quando nós nos espalhamos pela criação. Yes, we're church when we're gathered, É claro que nós somos igreja quando estamos reunidos, but we're still church when we're in every place. mas nós continuamos a ser igreja quando estamos em todos os lugares. Once we get that idea in our heads, Assim que tivermos essa ideia na nossa cabeça, na nossa mente, if you follow through some of the pictures in Ephesians, se você caminhar aqui para alguma das imagens em Efésios, if you go to the end of chapter 2, se você for no final do capítulo 2, consequently you are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God's people and member of God's household. verso 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. In Him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. No qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. And in Him you too are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Now it's easy to imagine that when we're together. É fácil imaginar isso quando estamos juntos. But that's also true when we're apart. Mas isso também é verdade quando estamos separados. We are still being built together. Nós ainda estamos sendo construídos juntos. Somos Because we are edificados. all in Him. Porque nós estamos todos nele. And He is everywhere. E ele está em todo lugar. Somehow, De alguma forma, God wants to take His church Deus quer levar a sua igreja and stretch it out across the world. para em todas as partes através do mundo. Well, how else is He going to do it? Mas como é que ele vai fazer isso? Just send a few people out over there? Só mandando algumas pessoas para algumas partes do mundo? No, the idea is that the church Não, a ideia é que a igreja becomes what Jesus calls the net. se torna o que Jesus chama de a rede. You know the parable of the net? Vocês entendem o conceito de rede? Do you know that one? Vocês conhecem? Yeah, okay, I'll just make sure that you know it. Só para ter certeza que vocês conhecem. But it says that there's a net at the end of the ages, the net spread across the world, Ele diz que no final dos tempos vai haver uma rede esparramada pelo mundo and then it's pulled in the final day. que vai ser puxada. But that's not yet. Mas isso não é agora. Não The é net has ainda. been spread out, A rede ainda está sendo espalhada. and that's the church. E isso é a igreja. Okay? Ok? Because we are the carriers of the kingdom of God. Porque nós somos os mensageiros do reino de Deus. You know, the kingdom is not happening apart from the church. Então o reino não está acontecendo separado da igreja. Jesus talked about the kingdom all the time. He didn't mention the church much. Jesus falou todo o tempo sobre o reino, mas ele não falava tanto sobre a igreja. It's all about the kingdom. É tudo sobre o reino. But where the kingdom goes, Mas aonde o reino vai, church appears. a igreja aparece.
The family of God. A Yes. família de Deus. There's another little parable that Jesus tells Tem uma outra pequena parábola que Jesus that again doesn't seem to me to be mentioned very much. que para mim significa muito, And that's the parable of the yeast. e que é a parábola do fermento. We talked about that the other day, didn't we? Nós falamos sobre isso no domingo. You know the parable of the yeast? Vocês lembram da parábola do fermento? It says a little yeast Que diz um pouco de fermento it changes the whole batch of flour. pode mudar toda a massa. It's very easy for us to think we're very small É muito fácil para nós pensarmos que somos pequenos and the harvest field is so big. e que o campo, a colheita é muito grande. But first of all, that's not our problem. Mas primeiro, isso não é nosso problema. But according to this scripture, Mas de acordo com as escrituras, as the yeast is spread, assim quando o fermento é espalhado, it has great influence. ele traz grande influência. Now I believe every time we do a good deed, Então eu creio que cada vez que nós fazemos algo bom, we release something of the kingdom of God into the place we've done that good deed. nós deixamos um pouquinho do reino de Deus ali onde nós fizemos aquela ação. Someone who doesn't know God can still do a good deed, Mesmo uma pessoa que não conhece sobre o reino de Deus pode fazer algo bom. and it's still a good deed. E ainda assim é algo bom. And God is pleased with any good deed, E Deus se agrada de toda ação boa. but it doesn't carry the kingdom of God. Mas isso não carrega o reino de Deus. But as we go, we take the kingdom of God with us. Mas enquanto nós vamos, nós carregamos o reino de Deus But conosco. if all the yeast Mas se todo o fermento spends all its time in the yeast box, gasta todo o tempo só ali na caixa do fermento, how is it going to have the influence on the flour? como é que nós vamos fazer influência na massa? If a little bit of yeast can make a big difference, Se um pouquinho de fermento pode fazer grande diferença, then for us to keep all the yeast together para nós, se a gente mantém então todo o fermento junto, all the time, todo o tempo, it can't have the influence it's meant to have. ele não pode fazer influência para o qual ele foi separado para fazer. Now, this is not one or the other. Isso não é um ou outro. I'm trying to give you a different perspective. Eu estou querendo aqui dar uma perspectiva diferente para você. Please put that aside other perspectives. Ponha isso, por favor, numa outra perspectiva. But from where I see, Mas de onde, do ponto de vista que eu vejo, it seems to me that the church has emphasized parece que a igreja está enfatizando muito the gathering o ajuntamento and forgotten the scattering. e está esquecendo de se espalhar. I want to mention two things that I mentioned on Sunday. Eu quero mencionar para vocês duas coisas que eu já falei na segunda-feira. So no domingo, desculpa. apologies for repetition. Desculpa pela repetição. The first thing is that the church that gathered after Pentecost, Primeiro que a igreja que estava juntada ali em Pentecostes, and that wonderful example of they listened to the apostles' teaching, they prayed together, they had everything in common. que era um grande exemplo que os apóstolos faziam, as orações, os milagres e tudo mais, It didn't last long. não durou muito essa igreja. It was gone Ela se foi. in no time at all Em pouco tempo, ela se foi completamente. because persecution came. Porque a perseguição veio. And so it was scattered. Então ela foi espalhada. And it said that everywhere it was scattered, the kingdom of God was spread boldly. Então ele diz que em todo lugar que essa igreja foi espalhada, o reino de Deus também foi espalhado. It took the persecution to do it. Ele precisou da perseguição para que isso acontecesse. That's why, although it's always good to pray for the persecuted church, Por isso é que é bom orar pela igreja perseguida. sometimes God uses that persecution to spread the gospel. Porque às vezes Deus usa a perseguição para poder esparramar o evangelho. My wife Lynn was reminding me of a story Minha esposa Lynn estava me lembrando de uma história of some Iranian friends of ours. sobre alguns amigos iranianos que nós temos. There's a lady called Gazelle, Tem uma senhora chamada Gazelle. and she was saying how, as a child, she became a Christian. Ela estava explicando como é que ela se tornou uma cristã quando criança. Her mum had become a Christian A sua mãe se tornou uma cristã secretly, secretamente. and it wasn't safe to tell anybody. E não era seguro falar isso abertamente. So she brought her children up in the faith, Então ela trouxe os filhos dela na fé. but it was too dangerous to tell anybody. Mas era muito perigoso falar disso para as pessoas. They were secret Christians. Eles eram cristãos secretos. They couldn't meet together with anybody else. Eles não podiam se reunir com outras pessoas. Were they church? E a igreja, então? Of
Of course they were. É claro que isso era igreja. First of all, we are members together with them, Se nós não somos membros dessa igreja com eles, and they're fellowshipping together in their home. e eles estavam ali em irmandade na casa deles. And in the fullness of time, E no completude do tempo, they were able to share the gospel. em todo o tempo eles But for a long compartilhavam o evangelho, season, they were secret. mas era tudo secreto. And I'm just making the point of what church is. Church can be 2 or 3 gathered together. E eu só quero aqui enfatizar o que é igreja. Porque a igreja pode ser 2 ou 3 juntos. I think sometimes it encourages us Porque isso para mim nos encoraja. to know that we can be in a difficult situation, De nos mostrar que nós podemos estar numa situação difícil, but we still belong to everybody else. mas ainda assim pertencemos a todos. So physically we're on our own, Porque fisicamente talvez nós sejamos sozinhos. but in some wonderful, mysterious way we're also joined together. Mas de uma forma muito maravilhosa e misteriosa nós ainda estamos juntos. So I just thought of something. Eu pensei numa coisa aqui agora. We had church the other night Nós tivemos uma igreja há uns dias atrás, with your family com a sua família, around the table. em volta da mesa. We weren't a church, Nós não éramos a igreja, but we were being church together as we fellowship and share. mas nós éramos igreja ali, compartilhando, sendo irmãos. And especially when David prayed for us. Especialmente quando Davi orou por nós. Amém. So we need to think about that, Então nós precisamos pensar nisso, because the Holy Spirit is on the move. porque o Espírito Santo está movendo. And as always, He's looking for people who will partner with Him. E, como sempre, Ele está procurando pessoas que vão ser parceiros com Ele, vão se juntar a Ele. He has given us so much. E Ele já tem nos dado tanto. But as again I shared the other night, Novamente, como eu compartilhei outro dia, I have been involved with Brazilians since 1995. eu estou envolvido com o Brasil desde 1995. And the wine is still wonderful. E o vinho ainda é maravilhoso. For me to join with you and to taste together, it's beautiful. É muito bom quando eu me reúno com vocês e provo desse vinho. But I still have this restlessness Mas ainda tem essa coisa que me incomoda. that the wine is supposed to be for other people too. Porque que o vinho deve ser para outras pessoas também. And I'm only asking the question, E eu só quero perguntar uma coisa. are we sharing it? Nós estamos compartilhando esse vinho Because that's what the Spirit's up to. porque é para isso que o Espírito está aqui. And that's what the Spirit's doing. E é isso que o Espírito está fazendo. Yeah. Né? It's not difficult. Não é difícil. It's not difficult. Não é difícil. We go back to I am third now. Voltamos agora para o eu sou o terceiro. Because it's again, it's the same Spirit. Porque, de novo, é o mesmo Espírito. You see, it says of Jesus Ele diz sobre Jesus that He didn't think being equal with God was something to hold on to. Ele não quis, ele desfez os seus poderes com Deus. We don't understand what that means. Nós não entendemos o que isso significa. We don't understand the closeness of the Trinity, the Godhead. Nós não entendemos a proximidade da eternidade que Deus tem. We don't understand what it meant for Jesus to actually let go and come down. Nós não entendemos o que realmente significou para Jesus deixar tudo isso e vir aqui. But the Scripture clearly says He poured Himself out. Mas as Escrituras dizem que Ele se derramou. A long time before Calvary, Muito antes. Muito antes. all His ministry was pouring out. Todo o seu ministério já tinha sido derramado. He spent time with His disciples. Ele gastou tempo com seus He discípulos. spent time with tax collectors, prostitutes, and sinners. Ele gastou seu tempo com os coletores de impostos, prostitutas e pecadores. Because He was moving with His Spirit. Porque ele estava movendo com o Espírito. It didn't matter what it cost to Him. E não importava quanto isso custaria para ele. It didn't even matter what anybody thought about Him. E não importava nem o que as pessoas pensavam dele. Because His priority is to serve the purposes of the Father and the power of the Son, of the Spirit. Porque a prioridade dele era cumprir o propósito de Deus que Deus tinha preparado para ele na terra. Now, if we are meant to be the incarnation of Jesus Então, se nós fomos feitos a encarnação de Jesus in our time, no nosso tempo, in other words, we are here for Him
Então, isso significa que nós estamos aqui por Ele, because of Him, por causa dele, to complete what He started. para completar o que Ele já começou. Then we have to go the same way by the same Spirit. Então, nós devemos ir pelo mesmo caminho e com o mesmo Espírito. We're not going to hold on to it. Então, nós devemos abraçar. Because if He poured Himself out, how can we do this? Então, se Ele se espalhou, se Ele se esparramou, como é que a gente pode fazer menos que isso? And you see, I mean, that's where faith comes in. É a partir daí que a fé vem. Because the Bible is full of promises of His goodness to us. Porque a Bíblia está cheia de promessas da sua bondade para nós. And how He will bless us. De como Ele vai nos And abençoar. how He will multiply what we give. E como Ele vai multiplicar tudo que Ele nos deu. But we don't have to grasp those things. Mas nós não temos que buscar essas coisas. Our job is to say, here I am. Nosso trabalho aqui é dizer só, eis-me aqui. We say it in the warts and all. Nós dizemos em inglês. So, good and bad things. Ok, pro bom ou pro ruim, eis-me aqui. I mean, in our weakness. Então, eu quero dizer que na nossa fraqueza. If you're going to wait until you're a bit better as a Christian, you won't go. Sorry? If you're going to wait until you're a bit better, Se você for esperar até você ser um pouquinho melhor, because no one would go. então se você for esperar, então ninguém vai. No one's good enough. Ninguém é bom o suficiente. But that was never the deal. Mas esse não é o negócio. Even Paul said Mesmo Paulo diz that God's power is perfected in His weakness. que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. He rejoiced in His weakness E ele se alegra na sua fraqueza. because it made room for God to work. Porque aí ele abre espaço para Deus agir. So if you feel inadequate, Se vocês se pensam, então eu posso fazer, you have no gifts, não, no gifts, sem nenhum dom, nothing to give at all, eu não tenho nada para dar, eu não posso fazer nada. you're absolutely ready. Se você pensa que você não tem nada, então você está pronto. You're the one. You're the one. Você é aquele, você é o escolhido. Sometimes it's the people who think they're so good. Algumas vezes as pessoas pensam que elas são tão boas I can do all these e things. pensam, eu posso fazer todas essas coisas. They're the ones that it's hardest for God to use. Essas pessoas são as pessoas que Deus dificilmente vai usar. Do you remember Saul in the Old Testament? King Saul. Lembra do rei Saul no Velho Testamento? Tall man, Homem alto, gifted, bem, cheio de dons, a great leader. grande líder. But God said in the end, no. Mas Deus disse, não, esse aí não. He couldn't use him. Ele não podia usar. He had to get a boy out of the fields, Ele teve que pegar um garoto, uma criança lá no campo, and he used him to change a nation. e ele usou essa criança para mudar uma nação. So all those things are excuses. Todas essas coisas são desculpas. God asks everything of us, Deus nos pede muita coisa, but in the end He's really asking nothing. mas no final de tudo Ele não está pedindo nada. Because He's already done everything for us. Porque na verdade Ele já está fazendo tudo por He's nós. already put everything in place, everything is ready. Porque Ele já está colocando tudo no lugar, tudo já está pronto. It's just someone to say, okay, me. Ok, é só alguém dizer, eu aqui, eu. But to be ready, Mas para estar pronto, the fact that the Spirit blows where He wills, para que o Espírito sopra onde Ele quiser. if you say yes to God, Se você disser sim para Deus, you can end up anywhere. você pode acabar em qualquer lugar. But you'll be glad. Mas você vai estar feliz. Because there'll be the blessing of God in that place. Porque você vai ser uma bênção de Deus naquele lugar. And there will be yeast in that place that's making a difference. E vai ter fermento naquele lugar fazendo a diferença. Just think, a last thought. Pensa um pouquinho, só um último pensamento. Just use your imagination. Usa a sua imaginação. If this group of people Se esse grupo de pessoas aqui, was spread out across this district here, se esse grupo de pessoas fosse esparramado por essa cidade, as people who are pouring their lives out, como pessoas que vão lá com o propósito de Deus, remembering that one little bit of yeast can change the whole, lembrando que um pouquinho de fermento pode fazer toda a diferença. this whole place can change. E todo esse lugar, se nós nos esparramarmos, todo esse lugar pode mudar. I do mean people coming to faith, Eu realmente quero dizer que pessoas virão para a fé, but also the place changing. mas também que o lugar vai mudar. There are some things happening in my own town Tem algo acontecendo na minha própria cidade, where people who have taken a step out de pessoas que estão dando um passo além.
have seen a real change. e tem visto uma mudança real. So I'll tell you this little story and then I'll shut up. Então eu vou contar essa pequena história e vou calar a boca. In Halifax, Em Halifax, uma cidade lá, a friend of mine um amigo meu had a vision teve uma visão to see what he called street angels on the streets of the town. de algo que ele chamou de anjos da rua, que são pessoas esparramadas pelas ruas lá. Halifax is quite a centre for clubs. Halifax é como se fosse assim, um centro de boates, de lugares assim, de barzinhos e tudo mais. So this friend of mine got some people from different churches. Então esse amigo meu pegou pessoas de igrejas diferentes. He talked to the local police. E falou com a polícia local. Talked to the club owners. Falou com os proprietários das boates. And these people began to patrol the streets. E essas pessoas começaram a patrulhar as ruas. With yellow jackets that said street angels on the back. Com blusas, né? Escrito em amarelo, anjos da rua. They had radio contact with the police. E eles tinham contato por rádio com a polícia. They would go around to see if there's anybody who needs some help. E eles iam andando pelos lugares perguntando se alguém precisava de ajuda. Maybe someone's had too much to drink and so they couldn't get a taxi home. Às vezes alguém estava tão bêbado que não conseguia nem pegar um táxi para casa. They would arrange that. E eles organizavam isso. Sometimes people who've had a bit to drink just want to talk. E às vezes a pessoa tinha bebido um pouquinho e só queria conversar. So they just listen to them. Então eles apenas escutavam. If there were bottles on the ground, they'd pick them up. Se houvesse garrafas no chão, eles pegavam essas garrafas. As my friend told me, that's a potential weapon. Como um amigo dele disse, ele era uma arma potencial. And they would pray. Então eles começaram a orar. In 1 year, em um ano, the crime in the town centre, o crime no centro da cidade, on those nights when we went out, com esses anjos da rua, went down 40%. Ele caiu 40% o índice de criminalidade. That's yeast. Esse é o fermento. Making a difference. Fazendo a diferença. Ok? Amém? And there are stories. E tem muitas outras histórias. I think God has a tremendous imagination. Eu creio que Deus tem uma imaginação muito grande. I mean, if we have imagination, He must have a better one. Se nós temos imaginação, a dele deve ser muito melhor. And I think He wants to share some exciting ideas with us. E eu acho que ele quer compartilhar umas ideias bem excitantes conosco. It's not just walking out the streets and saying Jesus loves you. Não é só andar pelas ruas e dizer Jesus te ama. There's all sorts of ways. Tem formas diferentes de fazer isso. That God wants to spread His church out. Que Deus quer esparramar sua igreja. Like that net. Como essa rede. And people will come to faith. E pessoas virão para a fé, virão para. But in the end, if we are faithful, mas no final nós somos fiéis. Se nós somos fiéis, it's God that's going to turn the hearts. Deus que vai mudar os corações. Yeah. Se nós somos fiéis, Deus vai mudar os corações. Sim. So that's all I wanted to say to you. Então era isso que eu gostaria de falar com vocês. I'd like to just pray. Eu gostaria apenas de orar. And if anybody does want to ask anything, e eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. Ask. Pergunta, por favor. Pergunta. Então, vamos orar. Father, we thank you for your purposes upon the earth. Pai, nós te agradecemos pelo seu propósito na terra. We thank you that you are so determined to finish what you have started. Nós te agradecemos que o Senhor está tão determinado a terminar aquilo que o Senhor começou. Lord, the death and resurrection of your Son. Porque o Senhor deu logo para o seu Filho, a ressurreição nossa. It's still having effect upon the earth. A ressurreição dele ainda tem um efeito muito grande. Lord, you have poured out your Spirit in our flesh, and Scripture says so. O Senhor desparramou o Espírito em nós. So Lord, you have gone ahead, you have prepared the ground. Então, Senhor, o Senhor já foi adiante e preparou tudo para nós. Often the only ground that needs further preparing is the ground of our hearts. A única terra que precisa ainda ser preparada é a terra do nosso coração. Because you're not a God who forces and coerces. Porque o Senhor não é um Deus que nos força, que nos obriga. But you are a God who loves and invites and encourages and moves us. Mas é um Deus que nos ama, que nos encoraja, que solicita, que pede. Father, I just thank you for this wonderful church. Senhor, eu quero te agradecer por essa igreja maravilhosa. These wonderful people. Esse povo maravilhoso. Lord, I believe you have a wonderful inheritance.
inheritance for them upon the earth. Eu creio que o Senhor tem uma herança maravilhosa nessa terra. And Lord, I want to bless the words that are spoken, not just my words. E eu quero abençoar as palavras que eu disse, não só as minhas palavras. Lord, I bless the words that Alan speaks faithfully week in, week out. Eu quero abençoar as palavras que o Alan tem falado aqui todas as semanas. And other faithful people in this place. E outras pessoas fiéis aqui nesse lugar. But Lord, I pray that your word won't return empty. Eu oro que o Senhor opere nesse lugar até a sua volta. That the seed won't find hard ground. Para que nós possamos achar terra fértil. That thistles won't grow up and steal. Que vai dar muitos frutos. But Lord, that your word will achieve that for which you sent it. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai completar aquilo que o Senhor já disse. And Lord, the wine in this place will be tasted by many, many people in other lands beyond. E eu tenho certeza que o vinho vai ser provado, vai ser provado por muitas pessoas aqui em Uberlândia. To your praise and glory. Nós choramos agradecidos em glória. And all the people said, Amen. E todas as pessoas dizem. Obrigado, Phil. Muito obrigado, Phil. Obrigado. De nada, gente. De nada. Graças a Deus que nós somos uma igreja que nunca visa absolutamente nada a não ser o reino de Deus. Amém. Mesmo a gente errando, é claro que nós não somos perfeitos, não queremos ser perfeitos, só no céu. Enquanto a gente está aqui, o poder se aperfeiçoa na fraqueza, que é chave para a gente entender que a gente não é crente, super crente, e nem quero ser, não quero mostrar nada a ser. Ninguém aqui tem que mostrar nada para ninguém de ser super nada. Graças a Deus pela vida do Phil, que sempre foi um homem bem simples, assim como você está vendo, né? Na casa dele. A casa dele é uma casa simples na Inglaterra. Eu conheço lá. É bem aconchegantezinho, mas é simples. Não é uma casa grande, muita coisa, né? Tem livros espalhados para todo lado. Ainda tem? Tem? Na escada, você tem que ir saindo dos livros da escada assim. Nem subir na escada, saindo dos livros. Mas é muito acolhedor. E é o seguinte, nós vamos domingo, tanto o English for Missions, que está fazendo acampamento, quanto nós também, nós iremos levantar uma oferta para o Phil. E eu quero que você espalhe essa notícia. Eu vou mandar isso pelo Facebook, pedir para os meninos para me ajudar, porque eu não dou conta de mandar para todo mundo, o Facebook não tem que funciona estranho, mas no e-mail dou conta, né? Então aquilo que Deus colocar no seu coração, você vai colocar que nós vamos ofertar na vida do filho. Nós estamos pagando as passagens internacionais dele, as aqui no Brasil, e ainda vamos dar uma oferta para ele levar. Por quê? Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Amém. A gente tem que aprender isso. A Bíblia também diz que Deus é que sustenta a gente. E a Bíblia ainda diz que dinheiro algum paga aquilo que você recebe espiritualmente. Não tem jeito de pagar uma oração do Davizinho. Do Davi. Nós fomos jantar na casa da Fran foi terça-feira? Na terça-feira. Ela fez um caldo de feijão e um caldo de galinha lá para nós. E aí os menininhos na mesa, achando graça e tal. Aí foram lá ver o quarto, a gente ficou batendo papo. E dessa visita do Phil, surgiu uma possibilidade de o Phil, através de um amigo que está morando na casa dele, que é inglês, fazer uma aliança com a Índia e ajudar o Marcinho lá na escola de inglês e com os órfãos lá da Índia. Imagina, que dinheiro que paga ele. E o Phil poderia ir visitar e jantar em 50 casas aqui, mas não tem tempo para todo mundo. E aí a gente arrumou uma agendinha lá, porque eles desejavam também estar com o Davizinho e com o Rafaelzinho, para conhecê-los mais de perto. E ele viu a história da família. Aí no final,
O Davizinho orou por nós lá, por todos nós, lá no quarto. E quando ele ora, você pode segurar na cadeira. Né? É um menino de Deus e Deus tem usado muito ele para essa área de oração. Né? Então, o que paga isso? Nada. O que paga a Micaela ser missionária na Alemanha? Hoje é aniversário dela. Ela está lá, já ligou para a gente, falou naquele FaceTime lá, que é um trem novo aí, mais fácil até, né? Vou aprender esse trem aí do FaceTime, né? Falou com a gente e tal, foi muito bom. O que paga o Dudu e a Alissa estarem sendo despertados para missões e não quererem saber assim, primeiramente de ganhar dinheiro? Eu quero que você entenda isso que eu estou falando sempre. Eu sempre explico isso para você entender. Eu não sou contra ter dinheiro. Eu quero que você tenha muito dinheiro. Você que trabalha e prospere. Mas eu quero que o seu coração esteja na obra. Porque dinheiro é para investir no reino de Deus. O dinheiro que Deus tem dado a você. E não esmola. Isso serve para todo mundo aqui. Serve para todo mundo que vai me ouvir, porque as palavras não voltam vazias. Então, o que paga isso? Nenhum dinheiro. Então eu vou separar minha oferta e vou ser o primeiro dos ofilados. Vocês que estão aqui, mesmo os que são aqui, que são muito pobres e que ganham um pouco de salário. Mas lembre-se, quando você planta uma semente, Deus é o que dá semente ao que semeia, diz a palavra de Deus. Deus dá semente ao que semeia. Então não podemos comer a semente. A semente é para ser semeada. Depois ela vai multiplicar muito. Então, não fica assim com peninha. Eu sou pobre, eu não dou conta e tal. Se você ficar assim, você vai morrer na miséria, mesquinho, e o dinheiro, se for ganhar 13 pau por mês, 20 mil, não vai dar. Porque você é mesquinho e avarento. Mas se você for generoso, vai dar, vai sobrar, e Deus vai dar mais semente para você semear mais. Então, domingo, a gente vai levantar dízimo de ofertas normais. Os envelopes ficaram prontos? Não. A gente vai tentar que fique pronto até sábado. Já mandamos fazer um envelope novo, legal. Vou explicar para cada um domingo. Deus nos deu a ideia lá. E aí nós vamos fazer isso. Tá beleza? Espalhe essa notícia, manda para o Facebook. Use o Facebook para essas coisas boas. E para aquelas bobagens também você pode usar de vez em quando, desde que você não é pecado, né? Mas pode usar, tem lá as bobagens na vida. Vamos ficar em pé e vamos orar. Ok, eu pedi a Nilson para vir aqui. O que você está olhando lá? Ele está espantado? Zezé precisa magrinho. Emagreceu quantos quilos, Zezé? 10 quilos. Beleza, tá bom. Vamos orar com Deus. Pai, nós te agradecemos a Deus pelos diferentes modos da tua graça agir, Senhor. Às vezes uma palavra simples como essa que o Tio trouxe para nós vai alcançar, ó Deus, o coração, já alcançou o coração de alguém que veio sedento, aquela sede, ó Deus, a qual a gente falou no domingo. Talvez tenham pessoas aqui que levaram a sério essa questão de ter sede, de semear sede, Senhor. Então que o Senhor nos continue a lembrar, ó Deus, dos propósitos que nós já colocamos diante do Senhor em oração, de sermos sustentadores de missões, de estarmos envolvidos, ó Deus, nessa visão integral. O integral é olhar 365 graus ao nosso redor, é ver o necessitado, é ver aquele que tem muito, que tem pouco, e o amor é o mesmo, e o nosso amor tem que ser o mesmo, Senhor. Então nos ajude, ó Deus, a nos tornar praticantes dessa palavra e não somente ouvintes. Que possamos sair daqui convictos de que é o Espírito Santo que vai nos usar, é o Espírito Santo que nos coloca juntos com a igreja da Alemanha, com a igreja da Inglaterra, com a igreja da África, da Índia, do Nepal, onde tiver povo de Deus. Então que estejamos juntos, ó Deus, nessa obra, que possamos chegar juntos aí no céu, ó Pai,
agradecidos por sermos instrumentos da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.